muito influenciado pela cultura. E a gente não consegue separar o Cristo verdadeiro que a Bíblia apresenta do Cristo pintado pela cultura ao longo dos séculos. E isso é muito perigoso, porque nós precisamos crer em Cristo para a nossa salvação. E se nós cremos num Cristo de mentira, ele é um ídolo. Ele não pode salvar. Mas nós precisamos voltar à palavra para conhecer o Senhor de fato e colocarmos a nossa confiança no Cristo verdadeiro, que é aquele que a Bíblia nos apresenta. Amém? Então, baixe sua cabeça, nós queremos orar para que comece o nosso momento de exposição. Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor tem muito para mostrar para nós na tua palavra. Nós não sabemos tudo e nós estamos felizes porque ainda há muito para conhecer do Senhor. Essa noite, guarda o nosso coração de toda a imagem que for falsa e coloca a imagem do Deus invisível diante de nós, para que possamos te contemplar e te amar por aquilo que o Senhor é. Abençoa ainda quem vai falar, que esteja cheia do teu Espírito e que possa dividir conosco aquilo que é a vontade de Deus para nós essa noite. Em nome de Jesus, amém. Você prefere aquele de mão, Carol? Você prefere o... Tá bom. Não sei se está ligado. Não, está ligado. Tá ligado? Tá ligado. Nós vamos continuar a nossa série de estudos baseado no livro Teologia Sistemática. E nós chegamos hoje à sessão dele que fala sobre Cristo, que no meio teológico se chama de Cristologia, o estudo de Cristo. Então, este é o nosso tema de hoje. E, para começar, tem uma frase do C.S. Lewis, um escritor e teólogo, que ela diz o seguinte: eu acredito em Cristo como acredito que o sol nasceu, não apenas porque o vejo, mas porque por ele vejo tudo o mais. Cristo é o meio, ele é a lente pela qual nós conseguimos compreender a verdade sobre o mundo, sobre o próprio Deus e sobre nós mesmos. Então, nós precisamos ver Cristo, compreender Cristo, para que a partir dele nós vejamos e compreendamos tudo aquilo que existe à nossa volta, para que nós vejamos e compreendamos, ainda que apenas um pouco, porque nós passaremos a eternidade fazendo isso, Deus, e para que nós também entendamos quem nós somos, qual é a nossa identidade. É por isso que é tão importante conhecer a Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Nele habita corporalmente toda a plenitude da deidade. Nós não vamos estudar apenas para conhecer fatos históricos, mas com essa perspectiva, para conhecermos mais a Deus. Sobre Cristo, é importante nós termos bem claro que ele é plenamente humano e, ao mesmo tempo, ele é plenamente Deus. Ele é 100% humano e 100% divino.
Isso é muito importante porque já nos primeiros séculos, após a morte e ressurreição do Senhor, começaram a surgir algumas heresias. Essas heresias, alguns diziam que Jesus foi apenas um espírito que estava na terra, mas que ele não tinha um corpo. Esta é uma delas. Outra dizia que ele tinha uma parte humana e uma parte espiritual que de alguma forma coexistiam dentro de um corpo, mas ele não era totalmente um e nem totalmente outro. Então, essas heresias foram surgindo ali desde o século II, século III, e algumas delas foram perpetuando ao longo do tempo. Mas já desde aquela época, os irmãos, por meio de estudar a palavra, rejeitaram todos esses ensinos. Porque a Bíblia é muito clara quando ela mostra que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Que possibilita que ele seja plenamente Deus e plenamente homem é o que nós chamamos de encarnação. A encarnação talvez seja o fato mais surpreendente de toda a Bíblia e de toda a história. Como Deus, sendo Deus, pode ter se esvaziado de si mesmo, deixado o seu trono, toda a sua glória para entrar no tempo e nascer corporalmente como um bebê. Esse fato, ele é grandioso demais para o nosso entendimento. Ele é maravilhoso demais e pode ser o fato mais maravilhoso da história. Porque Deus, sendo Deus, ele poderia ter escolhido outros modos. Ele poderia ter habitado num corpo, mas ter vindo já num corpo adulto. Ele poderia ter feito de outras maneiras, mas ele escolheu se encarnar por meio de um nascimento. Então, hoje nós vamos ver a encarnação do Senhor e os aspectos divinos e humanos dele. No aspecto humano, a primeira coisa que nós temos de pensar é que ele teve um nascimento virginal. O que é um nascimento virginal? Ele nasceu de uma mulher virgem, que foi Maria. Quando Maria ficou sabendo que ela ia gerar o Senhor, um anjo apareceu a ela e ele disse que o Espírito Santo viria sobre ela para que ela concebesse. E foi a mesma coisa que ele disse para José também, que Maria estava prometida em casamento para José. Ele disse que antes que eles se unissem, ela estava grávida pelo Espírito Santo. Maria falou: como isso vai acontecer se sou eu virgem? E o Espírito respondeu, Lucas 1, 34 e 35. O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Por que é importante Jesus ter tido esse nascimento virginal, com o Espírito Santo vindo sobre Maria? Primeiro, para nós entendermos que a salvação, ela vem de Deus. Não é algo gerado por nós, por nossa humanidade. Ela vem de Deus. Deus tomou a iniciativa em tudo, inclusive a iniciativa de conceber Jesus no ventre de Maria, sem precisar de uma concepção humana. Segunda coisa é que esse nascimento virginal é o que possibilita a união dos dois aspectos, a humanidade de Jesus e a divindade de Jesus de forma plena. Porque foi o Espírito Santo
que agiu ali naquela situação. Aí nós podemos criar algumas hipóteses, né? Se Jesus, por acaso, já tivesse nascido adulto, sem a participação de nenhum ascendente humano. Se isso tivesse acontecido, ele nasceu adulto, nós jamais poderíamos reconhecê-lo como plenamente humano. Afinal, ele não nasceu, ele só surgiu. Por isso Deus não escolheu esse modo. Nós não reconheceríamos a humanidade dele se ele tivesse apenas vindo como homem, mas não nascido. A segunda coisa que nós podemos perguntar, mas então por que ele não nasceu de ambos os pais humanos, tanto a mãe como o pai humano? Porque se isso tivesse acontecido, não precisaria o Espírito estar operando ali e nós não teríamos como reconhecer a plena divindade do Senhor. Nós reconheceríamos a sua humanidade, mas talvez pensaríamos que ele era um profeta, um homem sábio, que ele veio da parte de Deus, mas não poderíamos reconhecer que ele era plenamente divino. Então, Deus, na sua sabedoria, ele pensou em todas as coisas. Ele pensou em como nós poderíamos reconhecer Cristo como totalmente humano e como nós poderíamos reconhecer Cristo como totalmente divino. E em como nós poderíamos não ter dúvidas a respeito da ação do Espírito Santo na sua encarnação. E mesmo assim, algumas pessoas ainda continuam com dúvidas. Ainda continuam duvidando e falando, eu acho que Jesus era apenas um profeta, ou eu acho que Jesus era apenas um homem muito sábio que pisou a terra, um grande líder, ele tinha características de liderança, conseguiu reunir discípulos e engajá-los na sua obra. Outros dizem que ele era um revolucionário que veio para subverter a cultura e a sociedade da época. Mas nós vemos que a Escritura ela é muito clara em relação a isso. É muito clara em expor a humanidade e a divindade do Senhor. Agora, o nascimento virginal de Jesus, ele também nos mostra outra coisa. Ele nos mostra que Cristo pôde nascer em semelhança de corpo pecaminoso, mas sem pecado. Nós vimos pela Bíblia que nós herdamos o pecado de Adão. Geração após geração, isso nos é legado pelos nossos pais. Nós herdamos o pecado de Adão. Mas Jesus não nasceu da forma comum como todos nós. Ele não nasceu da concepção entre um homem e uma mulher. O nascimento dele foi totalmente diferente. Esse nascimento totalmente diferente possibilitou a nós entendermos como ele não herdou o pecado. E talvez alguns pensem, mas por que ele não herdou o pecado, então, da sua mãe, já que ele nasceu de Maria? Porque, primeiro, ele não foi concebido da forma humana. Segundo, o que nós lemos ali, Mateus e Lucas, o anjo disse para ela, o Espírito virá sobre você. Então, foi uma concepção vinda do Espírito. Logo, não tem como ele ter herdado o aspecto, ele não tem como ele ter herdado o pecado. Então, esse nascimento que Jesus teve, ele também evitou a transmissão do pecado que viria da parte de José e de Maria. O fato do Espírito Santo vir sobre Maria garantiu isso. E é por isso que o anjo também disse lá em Lucas 1,35, assim, aquele que há de nascer será chamado santo. O Espírito vem e assim ele será chamado santo. Então é uma consequência. Pelo fato do Espírito agir nela, Jesus poderia ser chamado santo.
Outro aspecto importante sobre Jesus, além de seu nascimento virginal, que nos garante entender tudo isso, ele tinha um corpo humano. Isso confronta aquelas heresias que surgiram ali cerca de 350 depois de Cristo, de que não, Jesus era apenas um ser espiritual que estava na terra. Mas a Bíblia traz muita clareza em que Jesus tinha um corpo humano. Ele, primeiro, nasceu como outros bebês. Ele cresceu. Lucas 2,40 nos diz que o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. 2,52, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, da mesma forma que ele também nasceu como um bebê, o crescimento de Jesus foi um crescimento comum, assim como de qualquer outra criança, qualquer outro adolescente. Não foi nada diferente. Outras coisas que nos mostram que Jesus tinha um corpo humano. Jesus se cansava. Quando ele estava ali em Samaria, ele sentou ao lado do poço, João 4,6. Ele sentou junto ao poço porque ele estava cansado. Cansado da viagem, ele se sentou à beira do poço. Ele tinha sede. Quando o Senhor estava na cruz, ali, João 19:28, ele diz o quê? Tenho sede. Ele sentia sede. Jesus sentia fome. Mateus 4, nós vemos que ele passou por um período muito, muito longo de jejum, 40 dias jejuando, e nós sabemos que quando nós passamos um período muito longo sem comer, isso afeta o nosso corpo de diversas formas. Ele já passou um período ainda maior do que se espera que alguém possa aguentar. Mas naquele momento ele sentia fome. E o que aconteceu? No versículo 11, capítulo 4 de Mateus, diz que os anjos vieram e o serviram. Ele tinha aquela necessidade humana, mas ele não podia apenas parar de sentir fome. Não, ele era plenamente humano. Se ele sentia fome e o corpo dele estava sofrendo pela falta de alimento, os anjos vieram e supriram aquela necessidade do Senhor. Então ele estava naquela limitação física que foi suprida. Mais do que isso, Jesus morreu. Um corpo físico, um corpo humano que foi morto. Ali teve um fim. Ele morreu. Corporalmente, ele morreu. Mais do que isso, ele ressuscitou também corporalmente. Isso é importante. O Senhor não teve apenas um corpo humano enquanto ele viveu aqui até a sua morte, depois ele ressuscitou um espírito. Ele ressuscitou corporalmente. E nós vemos que isso é um fato, porque quando ele se apresenta para os discípulos depois, ele vai conversar com os discípulos, ele diz o quê? Vejam as minhas mãos, vejam os meus pés, toquem em mim, vejam que eu sou de carne e osso, que sou eu mesmo, eu ressuscitei. Mais do que estar corporalmente e pedir que eles tocassem nele, Jesus comeu após a ressurreição. Lá em Lucas 24:42, também está a mesma passagem em João 20, diz que deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele o comeu na presença deles. Então, nesse mesmo corpo humano que ele possuía antes da morte, Jesus ressuscitou num corpo perfeito, mas ainda era um corpo humano. E depois disso, ele caminhou para ascender aos céus. E ele ascendeu também corporalmente. Ele ascendeu com o seu corpo humano e é assim que ele vai retornar, também corporalmente. Portanto,
o falar que Jesus não foi um homem, foi apenas um espírito, não tem nenhuma base bíblica. A pessoa que aceita esse ensinamento, ela está recusando tudo que o Evangelho fala sobre Cristo e quando ele habitou aqui entre nós. Inclusive, isso era uma heresia tão forte que os irmãos que criam nisso, eles não eram considerados salvos. Porque para nós sermos salvos, nós temos de crer que Jesus veio em carne, que ele morreu em carne e ressuscitou também corporalmente. Não é basta crer em sua existência, mas em todos os aspectos da sua existência. Além de Jesus ter um corpo, Jesus também tinha uma mente. Jesus tinha uma mente humana. Nós lemos já Lucas 2,52, que diz que ele crescia em sabedoria. Então, Jesus passou por um processo de aprendizado. Para ele passar por um processo de aprendizado, nós vemos que ele tinha uma mente. Assim como outras crianças, ele aprendeu a comer, ele aprendeu a falar, ele aprendeu a andar, ele aprendeu tudo que qualquer outra criança ou adolescente também precisa aprender. E esse aprendizado fez parte da humanidade de Cristo. Jesus, então, tinha corpo, tinha mente e ele tinha emoções. Nós vemos que ele diz que a alma dele estava perturbada, que ele estava profundamente triste. Nós vemos que Jesus se admirou, que ele chorou, que ele apresentou orações e súplicas em alta voz com lágrimas. Isso está lá em Hebreus 5:7. Então, o Senhor, ele tinha todas as emoções humanas, todas, porque ele era realmente 100% homem, ao mesmo tempo que ele era 100% Deus. Mas um outro aspecto da sua humanidade é que ele não cometeu pecado algum. Mas ele não tinha corpo? Tinha. Mas o nascimento dele, a forma como ele nasceu, possibilitou que ele não herdasse o pecado de Adão. Jesus, então, não pecou, ele não cometeu pecado nenhum durante todo o tempo de vida dele. Nós conseguimos identificar isso em todos os evangelhos, todos. E lá em João, no capítulo 8, verso 46, o próprio Jesus fala assim: mas qual de vocês pode me acusar de algum pecado? E ele não teve resposta. Porque ninguém poderia acusá-lo de nenhum pecado. Ele era um homem completamente sem pecado. E no mesmo capítulo, só que no versículo 12, ele diz que ele é a luz do mundo. E luz aí significa uma representação da verdade e da pureza moral. Então ele estava afirmando que ele era a luz, que ele era a verdade, que ele era a pureza. Logo, sem nenhum pecado, sem essa possibilidade, totalmente isento de pecar. Nós vemos que ele sempre afirmou que ele fazia tudo que agradava ao Pai, que ele obedeceu todos os mandamentos do Pai e em seu amor permanecia. João capítulo 15, ele disse: tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Quando Jesus estava prestes a ser crucificado, Pilatos olhou e falou: eu não acho nele nenhum motivo para acusação. E depois disso, Paulo e Pedro também fizeram essas mesmas afirmações sobre Jesus. Paulo, em Romanos 8:3, disse que o Senhor veio em semelhança da carne do pecado. Mas ele disse: aquele que não tinha pecado, lá em 2 Coríntios 5:21, ele afirma: aquele que não tinha pecado. O autor de Hebreus também, que nós não sabemos quem é
De fato, no capítulo 4, verso 15, disse: aquele que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. E ele diz também: santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Hebreus 7, verso 26. Pedro fala de Jesus, se refere a Jesus na sua primeira carta como o cordeiro que não tem mancha e não tem pecado. Ele diz que ele não cometeu pecado algum e nenhuma impureza saiu da sua boca. Então, nem em ação, nem em fala, Jesus cometeu pecado algum. Jesus é justo, verdadeiramente homem, porque ele estava na semelhança da carne pecaminosa. Mas era apenas a semelhança, porque ele tinha um corpo. Porém, sem pecado, porque ele não herdou esse pecado de Adão. Agora, por que é importante nós entendermos que Jesus era um homem? Por que é importante entender por que isso é necessário para a nossa vida? Tem algumas razões principais e nós vamos destacar duas aqui hoje. É necessário entender a humanidade de Jesus, primeiro, porque essa humanidade foi o que possibilitou a obediência representativa. O que é obediência representativa? Obediência representativa significa que Jesus foi obediente a Deus, totalmente obediente a Deus, da forma como Adão não foi, para que, por essa obediência, nós herdássemos a salvação. Em Romanos 5, nós vemos que pela desobediência de um só entrou o pecado, mas pela obediência de um só, nós recebemos a salvação. Jesus, então, a sua humanidade representou essa obediência. Nós éramos incapazes de obedecer a Deus completamente, mas ele fez isso de forma plena como um homem. Um primeiro homem a ser totalmente obediente a Deus. E a consequência disso foi representar em nosso lugar. Isso leva à segunda coisa, que é importante nós crermos no Senhor como um ser humano. Além dessa obediência representativa, é a sua substituição. Porque se Jesus não tivesse sido um homem, ele não poderia ter morrido no nosso lugar e pagado pela nossa dívida, pela nossa ofensa. Os anjos não poderiam fazer isso. Era necessário que ele se tornasse igual a nós em todos os aspectos, porque apenas se tornando igual a nós em todos os aspectos, ele se tornaria o sumo sacerdote, cheio de misericórdia e de fidelidade, capaz de fazer a propiciação pelos nossos pecados, como Hebreus, capítulo 2, 16 e 17, nos afirma. Era necessário que ele se tornasse semelhante a nós, para poder se tornar esse sumo sacerdote, para fazer a propiciação pelos nossos pecados. Ele precisava ser totalmente homem para poder cumprir essa tarefa por nós. Um homem precisava morrer para cumprir a justiça de Deus. Um homem morreu, mas precisava ser totalmente obediente. Logo, não poderia ter pecado. Então, Jesus, sendo plenamente divino, também sem pecado, estava apto para cumprir essa tarefa. Aí algumas pessoas também falam, tá bom, eu acredito sim que Jesus foi um ser humano. Muito sábio, um grande líder. Alguns vão falar, foi um profeta, mas não um Messias. E eles dizem,
é fato. Nós conseguimos encontrar na Bíblia, em relatos históricos, que ele existiu. Mas ele não era Deus. Ele era homem, mas ele não era Deus. Me diz então como que ele era Deus. Como nós podemos observar que ele era Deus? Nós podemos observar que Jesus era Deus por dois fatos mais marcantes na Bíblia. O primeiro são as palavras utilizadas para se referir a Jesus. E o segundo são as manifestações que ele concedeu de seus atributos, do seu poder. Algumas palavras, elas eram reservadas exclusivamente para se referir a Deus. E nós encontramos na tradução do Novo Testamento essas palavras sendo usadas para Jesus. Mas muito mais do que isso, muito mais do que a escolha do tradutor, o próprio Jesus usava as palavras reservadas unicamente para se referir a Deus, para se referir a si mesmo. Ele fez isso quando ele disse que ele era o eu sou, quando ele disse que ele era o filho do homem, por exemplo. Eram palavras que só podiam ser usadas para se referir a Deus. E quando ele fez isso, os judeus ficaram completamente escandalizados, porque como esse homem ousa falar que ele é Deus? Como ele ousa cometer tal afronta? Então, eles não conseguiam entender. Eles não conseguiam entender como Jesus podia falar isso. Jesus, ele diz, em João 8:58, ele faz uma referência a Êxodo. Eu tenho uma paráfrase aqui, eu vou falar de acordo com ela, mas se quiserem pôr o versículo também. Ele disse que antes que Abraão existisse, ele já existia. Ele fez uma declaração dizendo que eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Mas como assim Jesus poderia existir antes que Abraão existisse? Como um fato futuro existia antes de um fato passado? Só ele sendo eterno, divino. E esse termo, eu sou, quando ele disse eu sou, ele usou a exata palavra lá de Êxodo 3:14, que é uma palavra que só pode ser usada para Deus, eu sou, Yahvé. Só é usada para se referir a Deus, e os próprios judeus, eles tinham temor de pronunciar o nome de Deus. Eles tinham muito temor de pronunciar o nome de Deus. Jesus só não pronunciou o nome de Deus, como ele disse que era ele mesmo. Então, não é uma especulação que ele é divino. Ele afirmou que ele é o eu sou. Ele afirmou que ele é o Senhor. Ele afirmou que ele é Deus. A mesma menção que está lá em Êxodo 3:14, quando o Senhor se apresenta a Moisés e diz: eu sou o que sou, eu sou o eu sou. Isso mexeu com os judeus, eles não queriam aceitá-lo, incitou a ira deles e culminou com Jesus sendo crucificado. Eles não entendiam, eles não queriam aceitar, eles o rejeitavam, mas eles não queriam aceitar que aquele homem era o Messias que foi anunciado para eles, aquele simples homem que não tinha nada a ver com a pessoa que eles esperavam, com um rei, com um bravo lutador, nada do que tinha no imaginário deles de que seria o Messias. Jesus era totalmente diferente, então eles rejeitavam que aquele homem, sim, poderia ser Deus. Mas Jesus afirmou isso com completa ousadia e convicção. Mas além da reivindicação dessa divindade do próprio Senhor, nós vemos as manifestações da divindade dele. Nós vemos que Jesus tinha onisciência, ele tinha ciência de todos os fatos,
ele tinha poder para curar, ele tinha poder para ressuscitar, ele tinha poder para transformar 5 pães em 2 peixes, um alimento que ia suprir uma multidão com sobra. Ele teve poder para transformar água em vinho às vistas de todos os que estavam lá. E todos esses milagres foram, na época, necessários para que as pessoas pudessem entender. Não é possível que um ser humano faça isso se ele não for Deus, se ele não for divino. Então, nós vemos a Bíblia não só mostrando, como ela gritando a todos os que a leem, a divindade de Cristo. Não resta nenhuma dúvida de que Ele é o próprio Deus. Assim como não resta nenhuma dúvida de que Ele foi totalmente humano, com pensamentos, com emoções, com vontades, com tudo que todo ser humano possui, mas sem o pecado, porque Deus, em sua sabedoria, deu a ele esse nascimento virginal pela ação do Espírito Santo. E a encarnação é essa obra maravilhosa que proporciona como esses 2 elementos, humanidade e divindade, não habitem uma pessoa, mas sejam completamente uma pessoa. E às vezes é algo que nós negligenciamos, a encarnação do Senhor. Às vezes nós nos lembramos da morte do Senhor, da ressurreição do Senhor, e nós devemos nos lembrar, afinal, é um mandamento dele que nós nos lembremos disso até que ele venha. Mas muitas vezes nós nos esquecemos da sua encarnação. Só que quando nós paramos para pensar na encarnação do Senhor, disse no início que aquela frase do C.S. Lewis, que eu acredito em Cristo como eu acredito que o sol nasceu. Não apenas porque eu o vejo, mas porque por ele vejo tudo o mais. E que Cristo é a lente pela qual nós vemos todas as coisas e compreendemos o mundo, a Deus e a nós mesmos. Quando nós olhamos para a encarnação de Cristo, nós compreendemos quão grande foi o sacrifício e a oferta dele por nós. Deus, habitando em seu trono eternamente, tinha todos os motivos para nos punir pelo nosso próprio pecado. Mas ele preferiu esvaziar-se de sua glória para assumir essa culpa no nosso lugar. E eu não sei vocês, quando você pensa o seguinte, para um pouco e pensa, só pensa, Deus habitando a eternidade. Pensa nisso agora, Deus habitando a eternidade. Deus sendo afrontado pelo nosso pecado. E sendo afrontado por nós, suas criaturas, todos os dias, a cada instante. Ele sendo santo. Esse Deus, santo, puro, habitando a eternidade, e que estava sendo afrontado por nós, deixou a glória dele, a qual ele tinha o direito. Ele fez essa escolha de deixar a glória dele e de vir à terra
se fazer pequeno. Como homem, não somente como homem, como nós vimos, ele poderia ter vindo um homem adulto. Uma humilhação maior ainda. Ele não somente deixou a glória dele, como ele nasceu como um bebê. Ele teve de estar dentro de um ventre materno, de uma pessoa que esta sim havia herdado o pecado de Adão. Pensa, quantas vezes nós não queremos nos humilhar por coisas tão menores que nós pensamos, eu não vou me rebaixar a isso. Eu não vou me humilhar de tal maneira. Eu não mereço isso. Ou pequenas humilhações que para nós são vergonhosas, afetam o nosso orgulho, nos abalam. Nós ficamos morrendo de vergonha. Mas Jesus, sendo Deus, ele escolheu passar por esse nascimento. Jesus, sendo Deus criador de tudo, ele escolheu que ele seria um bebê encarnado que teve que aprender a falar, aprender a andar, aprender a comer e depender de seus pais em tudo. Imagina, ele dependeu. Às vezes é muito difícil pensar em Jesus dessa forma. Ele dependeu dos seus pais quando ele era bebê, até para suas necessidades. Isso é uma humilhação muito grande para você ser Deus. E você ser aquele ser tão pequeno e tão dependente de homens pecadores, os quais eram os responsáveis pela afronta a Deus. E ele cresceu em tudo. Jesus teve que passar por vários e vários anos de crescimento. Ele não podia fazer assim, no estalar de dedos, ok, agora eu tenho 30 anos e vou começar a obra. Não, ele teve de passar por tudo e aprender a obediência em cada situação. Às vezes, na adolescência, nós ficamos muito chateados. Por que isso está acontecendo? Por que eu tenho de obedecer? Por que eu tenho de depender de outra pessoa? Minha mãe é chata, meu pai é um saco, eu quero fazer 18 anos, eu quero ir embora de casa. Quando eu fizer 18 anos, toda a minha vida vai ser resolvida. Eu vou tirar a carteira, eu vou arrumar um emprego, eu vou morar sozinho, vou montar uma casa legal. Aí você faz 18 anos e descobre que isso não vai acontecer. Que você vai ter muitas outras perturbações na vida e que só vai piorar e você vai desejar ter seus pais que te davam toda a assistência quando você era criança e adolescente, que pagavam as suas contas, te davam roupas e tudo que você precisava. Mas existe essa ansiedade, essa revolta, não quero depender, ainda mais quando você vai crescendo em sabedoria e você pensa, eu já sei disso. Por que você está me falando uma coisa que eu já sei? Por quê? Ou outras vezes você pensa, eu sei mais do que você. Você olha para os seus pais e pensa, você não sabe nada. Eu sei mais do que você. Porque seu tempo era outro, isso aí já está ultrapassado. As coisas mudaram, eu sei. Agora imagina para Jesus. Porque eu e você não sabemos de nada. Você vai descobrir isso quando se tornar adulto. Apesar de achar que sabemos. Mas imagina Jesus, porque ele sim sabia. Jesus sim sabia. Muito mais do que qualquer adulto, muito mais do que qualquer ancião. Afinal, ele foi o criador de tudo aquilo. Ele devia olhar para as pessoas e pensar, mas fui eu que te criei. Eu te formei lá atrás, na eternidade. Eu te escolhi antes mesmo do mundo existir. Agora, se nós achamos humilhante, revoltante, obedecer pessoas, porque, não, mas eu sei disso. Imagina a humilhação de Jesus sendo Deus, tendo que se submeter a outros,
obedecer a outros, sendo que ele sabia de tudo. Ele devia olhar para as pessoas e pensar, nossa, mas vai errar assim mesmo? Mas ele teve que fazer isso. Foi humilhante. Até os 12? Não. Até os 18? Não. Até os 30 anos, quando ele começou a obra. Humilhação. Às vezes nós olhamos, nossa, o Senhor vem carne. O Senhor vem carne. Ele nasceu. Foi bebê, né? Foi bebê. Mas parece que no nosso coração não queima nada, não arde nada. Nós não achamos isso surreal, esplêndido, maravilhoso ou qualquer outro adjetivo que você queira usar. Você não consegue olhar para isso e ficar boquiaberto, contemplando e pensando, como isso foi possível? Como ele pôde se humilhar a tal ponto? E como eu posso me orgulhar tanto e odiar tanto a humilhação e me preservar tanto? Nós pregamos e cantamos sobre Jesus e mesmo assim parece que o nosso coração continua duro. Nós vimos que Jesus teve todos os sentimentos humanos. Ele se admirou, ele chorou, ele orou gritando alta voz com lágrimas. E nós ouvimos sobre o Senhor e ficamos assim. Verdade. Ele fez isso. Ou nós cantamos sobre o Senhor e falamos, é mesmo? Isso aconteceu, né? Parece que nosso coração é insensível. Não consegue ser tocado. Não consegue ser quebrado. Nós não conseguimos chorar diante dessa maravilha que é a encarnação do Senhor. Nós não conseguimos ficar desesperados de gratidão. Desesperados de gratidão. Meu Deus, muito obrigada por isso que o Senhor fez por mim. Sendo que a culpa era minha e exclusivamente minha. E mesmo assim o Senhor fez isso. Aí nós olhamos toda a humilhação que ele passou depois que começou a obra. Toda a rejeição daqueles que eram seus e que não receberam. Toda a perseguição que ele sofreu a parte dos grandes e falsos religiosos da época, assim como dos líderes políticos. Toda a humilhação que ele sofreu na cruz. Sendo humilhado de todas as formas possíveis e tendo ali que se afastar naquele momento, o único momento de toda a história em que ele e o Pai estiveram afastados. Tudo aquilo porque ele veio encarnado. Porque somente um homem sem pecado poderia ser a substituição para nós. Toda aquela dor que ele experimentou na cruz, parece que nós pensamos, a cruz. Jesus morreu na cruz. E falamos disso com a naturalidade tão grande como a naturalidade que se alguém nos perguntar como foi o nosso dia de trabalho. Meu dia foi cansativo, fiz algumas atividades, peguei trânsito. Você conta assim. E a cruz? A cruz foi onde Jesus morreu. Nós não conseguimos entender. Só que se nós não conseguimos entender, nós temos de ser sinceros com o Senhor e falar, Senhor, eu não consigo entender. Meu coração está insensível. Ele está endurecido. Eu não consigo sentir. Toca no meu coração de pedra e dá-me um coração de carne que seja sensível, Senhor, a Ti. Porque eu não estou sendo sensível. Eu não consigo ter gratidão. Eu não consigo ter desespero. Eu não consigo enxergar como o meu orgulho é ruim e que ainda continua te afrontando todos os dias.
Porque quando nós oramos, reconhecemos a nossa insensibilidade, o Senhor que já conhece o nosso coração, Ele pode tocar no nosso coração e Ele mesmo nos tornar sensíveis ao amor dEle. Porque o amor dEle é que também nos capacita a amá-lo, e não a nossa própria força natural. Então, talvez eu não sinta ainda, você não sinta ainda, mas nós não devemos achar isso normal. Se isso está acontecendo conosco, nós devemos ir diante do Senhor e pedir: Senhor, me traz essa sensibilidade. Permita-me que eu adore, Senhor. Eu adore o fato do Senhor ter vindo como um ser humano. Que eu adore o fato do Senhor ser o próprio Deus. Que eu adore o fato do Senhor ter morrido por expiação dos meus pecados. Que eu adore o fato do Senhor ter ressuscitado em corpo. Que os seus discípulos puderam tocar no Senhor. O Senhor comeu após estar ressurreto. O Senhor ascendeu em corpo. Isso é incrível demais para a nossa mente. É incrível demais para a nossa limitação. Entender a encarnação do Senhor nos leva a adorar o Senhor. Não é apenas um conhecimento adquirido, mas é algo que nos leva a adorar o Senhor e a contemplá-lo. Nos leva a entender sobre o mundo, nos leva a entender sobre o próprio Deus, sua santidade, sua bondade, sua justiça, seu amor, sua compaixão, sua onipotência, onisciência, onipresença, sua misericórdia, sua graça, nos leva a compreender a nossa identidade ruim, completamente injusta, digna da ira de Deus e da condenação eterna. Nos leva a compreender como nós somos orgulhosos quando nós nos confrontamos com a humilhação de Jesus Cristo. Nós percebemos como nós somos orgulhosos. Incapazes de nos humilhar por muito menos, incapazes de nos humilhar para servir um irmão. Incapazes de nos humilhar para dobrar os joelhos e orar, incapazes de nos humilhar para cantar ao Senhor, incapazes de abrir mão do nosso conforto. O Senhor abriu mão de tudo e às vezes nós pensamos: eu estou tão cansado, eu não quero abrir mão de ficar sentada. Eu não quero abrir mão de ficar na minha cama. Eu não quero abrir mão de ficar fazendo vários nadas em casa, perdendo 1 hora olhando vídeos de 30 segundos que não vão me levar a nada. Eu não quero abrir mão. Eu não quero abrir mão de deixar de brigar com um irmão quando eu tenho razão. Não quero abrir mão de ceder o meu lugar para uma outra pessoa, de receber os irmãos. Não quero abrir mão do meu conforto. Porque nós olhamos de nós para nós. E Jesus, sendo Deus, se humilhou para nos servir. Tem uma música, eu gosto bastante. Inclusive, nós podemos cantá-la logo em seguida. E nessa poesia, o compositor disse o seguinte: Ele, o Criador do céu, que em tudo põe a mão, ou seja, não só o Criador do céu, mas o Criador de todas as coisas. Que sua mão está em todas as coisas, então ele está se relacionando com todas as coisas criadas.
Ele, seu ser, a glória do eterno. Quem é ele? O próprio Deus. Ele guarda em seu ser a glória do eterno. Ele é digno dessa glória por ser o próprio Deus. Ele que prescruta o fundo do inferno. Ele não sabe só sobre todas as coisas nos céus e na terra, mas também aquelas que estão debaixo da terra, porque nada foge ao seu poder. Nada foge à sua soberania. Ele, o que aconteceu com ele, que estava lá em seu trono? Ele se foi. Ele se foi daquele trono. O trono em que ele habitou por toda a eternidade. Em que ele esteve até aquele momento. O que ele fez? Ele se foi. Como pode, sendo o próprio Deus, ir e deixar seu trono? Ele se foi e ele se esvaziou. Se esvaziou da sua glória. Não só foi, como esvaziou. E quando foi, ele se vestiu como um de nós. Se vestiu do corpo em semelhança de pecado. Se vestiu da humilhação. Se vestiu da dependência em todos os aspectos. Ele, que era o mestre do saber, dono de toda a ciência, o sábio, se tornou um simples ser. Pensa num bebezinho recém-nascido e na fragilidade. Que às vezes dá medo até que caia e que quebre. Um simples ser repousa em sua mão. Chora, precisa e implora. Jesus, nos braços de seus pais, numa manjedoura, naquele lugar também humilhante, chorava, precisava, implorava por tudo, para se alimentar, para dormir, para comer. Se humilha no vazio de morrer. Não só a dependência enquanto estava vivo, não só a humilhação de se esvaziar do seu ser, mas se humilhar no vazio de morrer. E foi um vazio porque o Pai o deixou. Porque o nosso pecado, o meu e o seu, estava sobre ele. Morreu a mais terrível dor, porque de Deus se separou. E ali, naquela via, com as cruzes sobre suas costas, sofrendo todo o escárnio, rejeição, pregado ali por seus pés e mãos, sendo furado por uma lança, morreu e expirou. Mas sendo totalmente Deus, Deus não morre. A vida não é vencida pela morte. Apesar de sim seu corpo físico ter ali padecido, ele era Deus. E como Deus, a vida vence a morte, a vida tragou a morte. Rompeu os grilhões da morte, nos libertou da nossa morte eterna.
nos deu vida eterna e voltou à terra vivo, pessoalmente vivo. Quando ele voltou, encontrou seu povo, mostrou para eles suas feridas e mostrou para o seu povo: eu ressuscitei, e essa ressurreição é a garantia de que vocês, juntamente comigo, ressuscitaram para a vida eterna. E agora eu vou, mas vou deixar vocês seguros. Se foi, de novo, mas dessa vez se foi da terra criada para o seu trono eterno. Se foi, deixou seu povo, deixou seguro em seu próprio ser. E assim como antes ele se vestiu do que nós somos, agora ele nos veste de quem ele é. E nós podemos receber o elemento divino do Senhor que nós somos criados para receber. E foi assim ao ascender que o Pai o exaltou. A Bíblia diz que apenas Deus, Yahvé, é digno de toda honra e de toda glória. Mas o Pai deu a Jesus Cristo toda honra e toda glória. No nome dele todo joelho se dobrará e toda a terra o confessará como Senhor. Ele é o eu sou. Ele é o Rei eterno que hoje está também no trono. Único digno da nossa devoção. Nós e o nosso orgulho não podemos ter devoção. Nós não merecemos nada, não somos dignos de nada. Precisamos nos arrepender de viver para nós mesmos. Ele é o único digno da nossa devoção. Gostaria que nós tirássemos um tempo com os olhos fechados, com a cabeça baixa, sem pensar em mais nada. Em mais nada. Vamos esvaziar a nossa mente dos nossos pensamentos, fechar os nossos olhos e esvaziar a nossa mente das nossas preocupações, aflições, tristezas. Parar de pensar agora em qualquer coisa que não seja o Senhor. Vamos pensar agora nesse Deus maravilhoso. Tente vê-lo deixando sua glória. Tente vê-lo vestindo-se como um de nós. Tente vê-lo nascendo, crescendo, sendo obediente. Tente vê-lo morrendo, sofrendo. E saiba que foi no nosso lugar que ele fez isso. Foi no nosso lugar que ele fez isso. Se você não consegue sentir, ore agora ao Senhor e confesse para Ele que você não consegue sentir ou compreender, mas peça para Ele para que você não permaneça nessa situação insensível. Peça para Ele que Ele quebrante o seu coração e que a cada dia Ele quebrante mais um pouco. Que a cada dia você possa amá-lo um pouco mais do que amou no dia anterior. E tenha vontade de conhecê-lo um pouco mais do que conheceu no dia anterior. Peça para que Ele lembre você desses fatos que você ouviu hoje. Toda vez que você sentir orgulho, não quiser se humilhar, não quiser abrir mão do seu conforto. Peça para o Senhor, para que você consiga se enxergar no seu lugar
humilhado de joelhos, prostrado diante do Deus maravilhoso, magnânimo, majestoso, sábio e soberano. Nós vamos cantar essa música agora, mas nós vamos cantar com este coração de entender quem somos. E se nós ainda não entendemos, nós vamos cantar com o coração daqueles que querem entender quem são e quem Deus é.